Nomes para a equipe de transição de governo já estão definidos por Jair Bolsonaro. Na próxima semana, ele se reúne com Temer no Palácio do Planalto. Ex-ministro Gedel Vieira Lima é transferido de cela na cadeia em Brasília. Novembro Azul, um alerta para a importância da prevenção do câncer de próstata. O Jornal da Gazeta, edição das 10, está no ar. Boa noite. Neste dia de finados, o Jornal da Gazeta, edição das 10, conta um pouco da história do cemitério protestante de São Paulo, que completa 160 anos. O que une as histórias do pai do futebol, Charles Miller, e da pintora e desenhista Anita Malfatti é que ambos não seguiam o catolicismo, eles e muitos descendentes europeus no período da imigração. A maioria eram protestantes, quer dizer, eram chamados de protestantes, porque eram cristãos, como nós somos cristãos, né? Só que tem os cristãos luteranos, que são batistas, metodistas, adventistas, são todos, né? Os católicos chamavam de protestantes porque protestaram contra as leis e regras da Igreja Católica. O cemitério protestante de São Paulo completa 160 anos e fica colado ao cemitério da Consolação no centro. É particular e abriga cerca de 600 lápides. Vem muito historiador, professor de teologia, alunos, pessoas que querem ter o conhecimento muitas vezes da religião, até mesmo de outras religiões. O espaço foi criado para que os protestantes pudessem ser enterrados, já que até então os sepultamentos eram dentro das igrejas católicas. Foi Dom Pedro I, em 1828, quem determinou a construção de cemitérios a céu aberto e atribuindo esta tarefa às prefeituras. Naquela época, foram os grandes empresários aqui de São Paulo que acabaram bancando a construção do cemitério, já que muitos tinham ascendência não católica. E a contrapartida exigida pela prefeitura para ceder o terreno foi que essas empresas melhorassem o acesso até aqui ao local, o que acabou resultando em transformações urbanas significativas para a época. Surgiram importantes ruas nos bairros da Consolação e Higienópolis, como a Sergipe. Antes, porém, o que marcou a construção do cemitério protestante foi a morte do professor da Faculdade de Direito da USP, Júlio Frank. O docente de origem alemã era protestante e, após manifestações de estudantes pela falta de um lugar para que ele fosse enterrado, o corpo foi sepultado dentro do próprio Largo São Francisco. Os restos mortais chegaram a ser levados para o cemitério dos Aflitos, mas depois voltaram para o largo, onde foi construído um memorial em sua homenagem. Como não tinha um lugar para sepultar ele, eles tinham a necessidade de ter um lugar para poder sepultar essas pessoas dessa crença, vamos dizer assim, né? E aí foi onde, junto com o Frederico José Ratti, que era o engenheiro da época, que tomava da época da província, ele fazia dinheiro para poder fazer esse cemitério, foi cedido ao governador na época da província a fazer um lugar separado para protestante. Criminosos se aproveitam do anonimato da internet e de brechas na lei para aplicar golpes. Alguns sites oferecem desde atestados médicos até testes de DNA falsos. Imagine faltar ao trabalho e conseguir uma boa desculpa com poucos cliques. Para alguns funcionários de má fé, uma proposta que parece tentadora. Pois é justamente isso que oferece este site. Esta tabela de preços indica que um atestado médico para 3 dias custa R$ 30. E não é o único serviço disponível. A página também oferece exame de comprovação de gravidez, atestado de aborto espontâneo e até teste de DNA, para quem quer fingir uma comprovação de parentesco. Nossa produção entrou em contato com os criminosos. Por e-mail, eles garantem que todos os atestados contêm o código da doença, o registro do médico e carimbos autênticos. Eles explicam ainda que tomam o cuidado de selecionar um hospital próximo à residência do comprador do documento falso, para dar mais veracidade. Nós não finalizamos o processo de compra de nenhum atestado.
Não é possível saber, aliás, se o material é mesmo entregue. Mas quem realmente tinha a intenção de levar a compra até o fim, deixa de denunciar, o que torna o crime praticamente perfeito. Isso porque não só quem oferece, mas também quem compra acaba cometendo um delito. As penas variam de 3 meses a 2 anos. Outro agravante é que os bandidos frequentemente hospedam este tipo de site no exterior. A prática em si não é crime, mas serve para atrasar uma possível investigação. Mostramos o site para este delegado. Não demorou muito para que ele descobrisse que a hospedagem é nos Estados Unidos e constatou: trata-se de um golpe de estelionatários. É um estelionatário? Ele tem muita chance de ter sucesso. E mais ainda por aquilo que eu te falei, é ladrão roubando de ladrão. A polícia, no entanto, não abriu nenhum inquérito a partir da denúncia do Jornal da Gazeta, mesmo com a necessidade dessa agilidade citada pelo delegado. Brasil e Estados Unidos são signatários de um acordo que deveria facilitar a troca de informações, mas os trabalhos chegam a durar até 2 anos. O delegado diz que o que falta ao nosso país são leis melhores. O que você precisa na investigação do crime eletrônico? Você precisa ser muito rápido. Apareceu, eu tenho que imediatamente coletar provas, investigar e correr atrás. O crime eletrônico, ele desaparece num clique. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo apura 2 casos de abordagens policiais na periferia da cidade que terminaram em morte. Os 2 casos estão sendo acompanhados aqui pela Corregedoria da Polícia Militar, que fica na região central de São Paulo. Um deles aconteceu na tarde de ontem, na região do Capão Redondo, zona sul da capital. Caio Amâncio, de 24 anos, motorista de aplicativo, morreu na hora com um tiro na cabeça durante uma abordagem policial e, segundo o policial, foi sem querer. De acordo com o boletim de ocorrência, os PMs suspeitaram do veículo onde estava a vítima e, na aproximação, a arma disparou acidentalmente. Essa arma, .40, foi apreendida. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e o cabo Carlos Antônio Ribeiro de Souza pagou fiança de R$1.000 e foi liberado. A outra morte foi registrada na zona norte da capital, no bairro do Jaraguá. Segundo a polícia, 2 jovens estavam em uma moto, armados, e quando se depararam com a viatura da PM, mostraram essa arma e os policiais reagiram com um tiro que atingiu Vinícius Cruz, de 15 anos, que morreu. Ele foi enterrado hoje. De acordo com parentes e vizinhos, não foi bem isso que aconteceu. Os jovens teriam fugido porque Vinícius estava pilotando a moto sem habilitação. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Sabrina Pires, especial para o Jornal da Gazeta, edição das 10. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, passou o feriado numa base militar no litoral do Rio. Ele já definiu os nomes da equipe para a transição de governo. Na quarta-feira, vai se encontrar com Temer em Brasília. Pela manhã, em sua casa na Barra da Tijuca, o presidente eleito cortou o cabelo e tirou medidas para a roupa que será usada na posse em janeiro. Segundo o alfaiate Santino Gonçalves, Bolsonaro usará um terno azul marinho e a gravata será surpresa. O presidente eleito também se encontrou com o coordenador da transição e futuro ministro da Casa Civil. Ao sair da reunião de mais de 2 horas, Onyx Lorenzoni, do DEM, disse que Bolsonaro vai se encontrar com o presidente Temer na quarta-feira. Nós despachamos aqui uma série de questões referentes à transição. O presidente já nos deu a orientação e eu quero confirmar que ele vai terça-feira para Brasília. Ele vai se avistar na terça com os poderes. Depois, na quarta-feira, ele terá às 16 horas um encontro no Palácio Planalto com o presidente Temer e na quinta ele retorna aqui para o Rio de Janeiro. Ele assinou? O que nós tratamos está dentro daquela fase que eu anunciei lá na Casa Civil quando iniciou o processo de transição. Este é o momento de falar pouco e trabalhar muito. Depois de compromissos internos, Bolsonaro saiu de casa e acenou para as pessoas que estavam na frente do condomínio. Ele foi passar o feriado de finados numa base da Marinha na ilha de Marambaia, no litoral do Rio de Janeiro. Temer, Lula e Fernando Henrique também já ficaram lá.
Segundo a Marinha, a hospedagem na base não é restrita ao presidente da República. Qualquer autoridade nacional pode solicitar o uso do local. E pelas redes sociais, o presidente eleito desautorizou qualquer informação sobre o possível plano do seu governo para recriar a CPMF. Conhecido como Imposto do Cheque, foi criado em 1997 e vigorou até 2007. Cobrava 0,38% sobre qualquer transação financeira. A declaração de Bolsonaro foi para rebater uma matéria do jornal O Globo. Segundo a reportagem, a equipe econômica do presidente eleito pretende criar um imposto semelhante à CPMF para acabar com a contribuição ao INSS que as empresas recolhem sobre os salários dos funcionários. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro chegou a desautorizar o economista Paulo Guedes, que será seu ministro da Economia, a tratar do assunto. E na terça-feira, Bolsonaro participa ao lado de outras autoridades da República de uma cerimônia no Congresso Nacional para comemorar os 30 anos da Constituição Federal. Um forte esquema de segurança está sendo montado para o ato. Além de Bolsonaro, já confirmaram participação o presidente Michel Temer, o presidente do Supremo Dias Toffoli, a procuradora-geral da República Raquel Dodge, além da cúpula do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia. E segundo o futuro ministro da Casa Civil, o presidente eleito já definiu os nomes da equipe para a transição de governo. Onyx Lorenzoni não quis divulgar os nomes. E de acordo com ele, a formatação dos novos ministérios está em estudo. Nesta semana, Bolsonaro recuou e disse que a fusão dos ministérios da Agricultura e Meio Ambiente não deve mais ocorrer. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O time escalado por Jair Bolsonaro para cuidar da transição de governo é coordenado por uma conhecida senhora, Mãe Joana. Articulador político de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni meteu-se na área econômica para descartar o aproveitamento da proposta de reforma previdenciária de Michel Temer. Czar econômico do novo governo, Paulo Guedes invadiu a pequena área da política no papel de articulador do convite a Sérgio Moro para ocupar o Ministério da Justiça. Para complicar, o general Hamilton Mourão, vice-presidente eleito, camuflou-se de assessor de imprensa para esclarecer que o flerte de Guedes com Moro não é de hoje. O contato foi feito durante a campanha, informou Mourão. Mas isso daí não tem nada a ver. Se foi umas semanas antes, um dia antes da eleição, não tem nada a ver, reagiu Bolsonaro. Como se vê, antes mesmo da posse, a gestão Bolsonaro vai se convertendo numa espécie de sucursal da casa da Mãe Joana. Boa noite. Em entrevista a emissoras católicas, o presidente eleito disse que carta branca não será exclusividade de Sérgio Moro, que vai assumir a pasta da Justiça e Segurança Pública. Bolsonaro afirmou que todos os outros ministros terão liberdade para montar suas equipes e pautar demandas. Afirmou que está cobrando apenas produtividade. Na entrevista, disse ainda, no entanto, que apesar da carta branca, as decisões tomadas por todos os ministros passarão primeiro por sua avaliação antes de serem comunicadas para a imprensa e para o Congresso. O ex-ministro Gedel Vieira Lima foi transferido de cela no complexo da Papuda, no Distrito Federal. A transferência atende a orientações médicas. Pela determinação da Justiça, Gedel Vieira Lima agora divide cela com um outro preso que não teve o nome divulgado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o companheiro de cela do ex-ministro tem o mesmo perfil, mas não é considerado uma celebridade do sistema penitenciário. O ex-ministro e articulador político do presidente Michel Temer permanece no mesmo bloco e na mesma área em que estava antes, na ala de vulneráveis. Em junho, ele chegou a ser punido por ter dentro da cela anotações e barras de chocolate. Gedel está preso desde setembro do ano passado, réu no caso dos 51 milhões de reais em dinheiro vivo escondidos no apartamento em Salvador. Por causa do bunker, responde ao STF. Gedel e o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, são acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em audiência que levou 10 minutos no Supremo Tribunal Federal nesta semana, os dois permaneceram calados. A defesa queria adiar o depoimento em um mês para receber o resultado da perícia sobre as digitais encontradas nas malas cheias de dinheiro. Para o Ministério Público, a estratégia do ex-ministro e do deputado
é atrasar o processo e ganhar tempo. Lúcio Vieira Lima é deputado em fim de mandato pelo MDB da Bahia. O procurador responsável pela acusação, Herbert Reis Mesquita, afirma que o objetivo dos réus é arrastar o caso até janeiro, quando o deputado que não foi reeleito perderá o foro privilegiado, o que obrigaria o processo a ir para a primeira instância. Se condenados, poderiam recorrer, o que, na visão do procurador, levaria mais 10 anos para que, em última hipótese, o processo voltasse ao STF. A defesa dos irmãos afirma que recomendou que os dois ficassem em silêncio, já que, segundo os advogados, sem o resultado da perícia, o ex-ministro e o deputado foram tolhidos da possibilidade de exercício do contraditório e que tal postura não significa admissão de responsabilidade. O governador eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, já começou as articulações para a formação do governo e deve ter como secretários Gilberto Kassab, do PSD, além dos médicos Cláudio Lotenberg e do educador Mozar Neves Ramos. O primeiro nome confirmado ontem para o governo Dória é do coordenador da campanha dele ao governo paulista, o deputado federal Rodrigo Garcia. Garcia é o vice-governador eleito na chapa do Tucano e vai ser o novo secretário de governo da futura administração, assumindo a condução de projetos e a articulação política com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Apesar de ser do Democratas, Garcia é político com grande influência entre os tucanos, tendo sido secretário de Habitação e também de Desenvolvimento Econômico durante as duas últimas administrações de Geraldo Alckmin no estado. Com a chegada do deputado do DEM à Secretaria de Governo, cresceram as especulações de que o atual ministro das Comunicações do governo Michel Temer, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, também seja indicado para o primeiro escalão do governo Dória. Kassab é aliado de Rodrigo Garcia desde o início da carreira política deles. E com a chegada de Jair Bolsonaro em Brasília, o ex-prefeito de São Paulo deve ficar sem cargo público. Outro nome que pode fazer parte do futuro governo João Dória é do educador Mozar Neves Ramos, ex-secretário em Pernambuco e diretor do Instituto Ayrton Senna. Mozar é cotado para a Secretaria de Educação, enquanto o médico Cláudio Lotenberg, ex-presidente do Hospital Albert Einstein, deve ser convidado para a pasta da saúde. Novembro, mês de lembrar a importância da prevenção do câncer de próstata. Uma campanha de conscientização no metrô Butantã chamou a atenção para o tema. Um cartão azul para quem passou pelo metrô Butantã, na zona oeste de São Paulo. É desta forma, bem-humorada, que o Instituto Lado a Lado pela Vida chama a atenção dos homens para uma doença grave e que pode levar à morte. O mês que está começando é dedicado ao combate ao câncer de próstata. Mas você sabe como surgiu o Novembro Azul? Surgiu em 2011. Nós, no início, tentamos fazer um modelo próximo, do Movember, que é um movimento internacional que surgiu na Austrália e que os homens são incentivados a deixar o bigode crescer. Mas aí nós descobrimos que aqui no Brasil o brasileiro não gosta de usar bigode, Então nós decidimos fazer um outro modelo de campanha, mais próximo do que é o Outubro Rosa hoje. Durante todo o mês será assim. Distribuição de panfletos, muita conversa e orientação para quebrar tabus e preconceitos. Seu Geraldo, que está com 79 anos, apoia a iniciativa. Aliás, ele dá exemplo, faz os exames de saúde periodicamente. E vou cuidar sempre, não tenho medo nenhum, porque senão perde a vida sem mais, sem menos. Perde mesmo, Mas se você ainda tem alguma dúvida sobre a importância de fazer os exames, fique atento aos números. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é que sejam diagnosticados 68 mil casos de câncer de próstata só este ano no Brasil, com mais de 13 mil mortes. A boa notícia é que quem faz o exame tem 90% de chance de cura. O urologista Estênio Zec, do Hospital AC Camargo, especializado no tratamento de câncer, explica que os homens devem começar a fazer o exame de próstata a partir dos 50 anos de idade. A melhor maneira de nós acertarmos mais é que o paciente faça uma consulta, converse na história clínica, exame físico, que é o toque retal, com um exame de poucos segundos, indolor, que não só detecta o câncer da próstata, mas o aumento benigno da próstata e às vezes algumas doenças do trato digestivo também. Então é um exame muito rápido, muito simples
e o exame de sangue. Márcio conta que também sempre se preocupou com a saúde e foi numa dessas visitas de rotina